Estamos começando mais um Virtuosa Mulher. Temos muitas novidades hoje. E para você que não se inscreveu ainda, quero te convidar para se inscrever na nossa página, curtir e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe para que mais pessoas e mais vidas sejam edificadas. Estamos aqui com a Lorena Souza. Tudo bem, Lorena? Tudo bem. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu convidei a Lorena para vir para cá, trazer uma palavra para a gente. E eu queria perguntar para ela como que começou esse desejo de falar mais da palavra de Deus. Tudo começou pela mudança que Jesus ocasionou na minha vida, né? Porque quando Jesus, ele invade realmente a mudança efetiva dentro de nós, que é o que ele realmente faz, a gente anseia que as pessoas sintam isso também. Então, é algo tão natural, Samantha, é algo tão natural que surge dentro de você, que é uma alegria, é um preenchimento tão grande, que se as pessoas soubessem, né? Porque hoje, o que a gente vê? Todo mundo quer falar de Jesus, todo mundo acha irritante as pessoas virem falar de Jesus, mas elas não entendem o que Jesus faz. Como que Jesus nos muda, nos atinge, nos preenche, como tendo tão pouco na nossa vida, a gente aprende a ser satisfeito. Então, foi isso. Jesus, ele veio na minha vida, eu digo do mundo, né? Mas posso dizer que eu não tenho tantos defeitos lá fora, um testemunho forte. Mas eu posso dizer pra você que eu tinha um vazio muito grande. E eu não sabia por quê. É como se eu tivesse tudo, mas me faltasse algo, né? E fica tentando preencher de todas as formas, exatamente, né? Faz uma coisa, então, faz outra. Era aquela... Aí um dia, eu conheci a Jesus, eu tive um relacionamento, né? E desse relacionamento a pessoa me levou pra igreja. E eu comecei a amar tanto aquele ambiente. Eu comecei a gostar tanto daquele lugar e eu falava assim, como que eu não conhecia isso antes, né? As pessoas, as histórias, a receptividade, você vê que é algo diferente. E quando Jesus me chamou, foi num dia e me chamava tão forte que eu não sabia explicar, era algo que me puxava, porque eu morria de vergonha. Eu vou lá na frente, o que eu vou fazer lá? Um julgamento, sabe? Um medo do que as pessoas iam dizer. Então, quando Jesus veio e me chamou, aquele dia em diante que me ensinaram, porque eu acho muito importante, Samantha, as pessoas ensinarem as pessoas novas na fé, que é o caminho, né? Porque a Bíblia existe, mas fala pra mim, quem abre a Bíblia hoje e consegue entender de imediato o que ela tá falando? Então a gente precisa ter pessoas que vão nos instruir, pessoas que vão nos mostrar o caminho. E eu agradeço muito a Deus, porque Ele me mostrou pessoas que falou assim, vai pro seu quarto, chama Ele lá, fala com Ele. Porque é isso que eu acho que é o verdadeiro evangelho. É essa intimidade com Jesus, essa intimidade com Deus, essa intimidade de ver que Ele é tão real na nossa vida, né? Então foi a partir desse momento. Porque Ele trouxe tanta mudança dentro de mim, tanta segurança, tanta alegria, mas uma alegria verdadeira, sabe? Uma alegria que eu não precisava ficar fingindo uma coisa que o mundo sempre finge, né? Mas que me fez ser assim. Então eu sou muito alegre, eu quero muito falar de Jesus, muito falar o que Ele fez. Acaba que isso nos impulsiona a falar dele, né? Algo que é natural. Com certeza. Eu convidei a Lorena porque, além da nossa amizade, eu percebo que ela despertou para falar de Jesus nas redes sociais. E é algo que, nesse período de quarentena, eu tenho visto muitas pessoas fazendo isso, né? E eu percebo que Deus tem nos chamado, nesse período de quarentena, para entender
que a nossa casa também é o altar. Graças a Deus, né? E trabalhar dessa forma, né? Fortalecer cada família e que as pessoas não tenham mais essa ideia de que Deus só está dentro da igreja. Deus está em todos os lugares. Onde nós vamos e nós levamos a palavra dele, ele está ali, ele se manifesta. Agora a gente está aprendendo realmente na prática aquilo que fala assim, nós somos igreja. Isso. Nós, o eu, Exatamente. né? Assim, o Senhor está dentro de nós. Não é só na parte física, né? Da igreja. E tem muita gente que está com dificuldade. Porque... É o conflito, né? Exatamente. Porque isso, eu percebo, parece que isso nunca aconteceu. Por mais que a gente falasse, você é igreja, parece que a gente tinha que viver isso na prática para entender o peso que é totalmente diferente. E nós temos que aproveitar esse período, Samantha. Nós temos que ter sabedoria, porque eu sempre digo uma coisa lá nos meus vídeos. Gente, não pergunto o porquê pra Deus. Porque a gente não é diferente de ninguém, a gente não é especial. Pra Deus, todos nós temos o mesmo amor, né? Ele nos vê da mesma forma. Porém, a gente pergunta pra quê? Porque, Samantha, a gente passa por uma experiência pro outro receber o aprendizado. Então, esse período que a gente tá passando, a gente tem que tirar o maior proveito do mundo, porque nos gera emoção, nos gera aprendizado, a emoção nos gera realidade. O cristão hoje, por que ele sente dor? Porque ele realmente vai aprender com a dor. E a dor, ele vai ser bênção pro outro. Porque através de nós a gente aprende a liberar o perdão, né? Assim, o ensinamento da nossa dor. Gera fruto. E eu acho que isso vai gerar muito fruto. Muitas pessoas que... Com certeza. Muitas pessoas que elas estavam assim, se indagando, que ministério fazer, que ministério seguir, por quê? Em confronto com a sua identidade diante de Cristo. Mas eu tenho certeza que tem muita pessoa se descobrindo agora. E tá sabendo pra que veio pra trazer um confronto. Eu quero fazer isso, então eu vou fazer. Até aquele medinho de morrer. Ai, meu Deus, eu preciso fazer isso. Senão depois eu vou embora e não fiz, né? Aquela sensação, aquele sentimento assim, nossa, eu preciso fazer isso. E nunca nos causou tanta impotência agora, né? Porque a gente tá dentro de casa, não pode abraçar, não pode ser aquele auxílio que a igreja tá acostumada a ser, né? De físico. Mas a gente tá tendo que o quê? Voltar pra escritura, falar do amor dele, porque é o único meio. Então a gente... Lembra que você me disse? Falar, né? Falar. O tal do id. Deus nos fez para falar, porque quem convence é ele. Mas nós temos que falar. E agora nós vamos passar para o momento da palavra. Quero que você nos acompanhe aqui para aprender um pouquinho mais do que a palavra de Deus tem para nós, né? A paz, irmãos. Hoje eu vou falar a respeito de confiança, mas antes disso, vamos orar, vamos entregar este momento nas mãos do Senhor para que Ele tome conta desse ambiente, não a nós, né? Senhor Jesus, neste momento eu entro na Tua presença, de antemão, agradecendo a tudo que o Senhor faz, agradecendo a tudo que o Senhor nos proporciona, os momentos que o Senhor nos fornece de aprendizado, este momento. Quero também pedir perdão ao Senhor, a quem nos ouve, Pai, e nos assiste, que o Senhor esteja nos perdoando de tudo aquilo que a gente tem feito, que tem desagradado o Teu querer, que tem desagradado a Tua vontade, que o Senhor tome conta do nosso falar, do nosso ouvir, do nosso ver. E, Senhor, é diante da Tua presença que eu venho me desfazer do meu eu e pedir para que o Senhor habite neste lugar. Espírito Santo, faça a vontade do Senhor, que Ele fale pela minha boca e que eu seja instrumento do Senhor nas vidas que vão assistir esse vídeo. Que não sejam as minhas palavras, o meu querer, mas a vontade do Senhor, a palavra efetiva. Em nome de Jesus, Pai, eu te entrego este momento e este programa nas Tuas mãos. Amém. Irmãos, eu peço para que todos vocês estejam com a palavra de Deus nas suas mãos, vossas Bíblias, e estejam pegando, já abrindo em Hebreus 11. E neste momento, a primeira coisa que nós devemos indagar é a confiança e seu significado. O que
significa confiança? Confiança significa acreditar plenamente, crer. E nós, cristãos, nós confiamos e nós cremos no nosso Salvador. Quando você fala em confiança, você se atém ao quê? Você se atém à fé. E a fé do cristão é diferente da confiança do mundo. Então nós iremos aqui nos ater à palavra do Senhor, que nos manda crer, termos fé. E a fé é uma palavra que significa confiança, crença. A fé é um sentimento total de crença em algo ou em alguém. Então, em Hebreus 11:1, fala exatamente sobre a fé que a gente deve permanecer no Senhor. Abram comigo lá. Hebreus 11:1. Em Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A fé, ela foi concedida por quem? Ela foi concedida por Deus. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. É porque Ele morreu na cruz por nós e para nos dar salvação dado pela graça, que foi o ato de Deus Todo-Poderoso oferecer seu Filho na cruz como demonstração do seu amor. Nós temos que nos ater que a graça é uma circunferência. O que primeiro foi nos fornecido é: Jesus morreu na cruz por nós, pagou um alto preço, para que por meio da graça nos fosse concedido a ligação com Deus novamente. E essa ligação se chama graça, que foi Jesus ter morrido por nós na cruz. Então, quando Jesus morre por nós naquela cruz, Ele nos concede automaticamente o teu Filho. E quando Ele nos concede o reconhecimento a nós de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele nos fornece a fé. A fé é crer que Jesus Cristo morreu por nós na cruz. E automaticamente nos concedeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo produz em nós a confiança que a gente tem que ter. Porém, falando que a graça é o ato de Deus Todo-Poderoso oferecer seu Filho na cruz como demonstração do seu amor, vamos em Efésios 2:4, que diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui no versículo 8 fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Porque por Jesus Cristo nos foi concedido, através da graça, a fé. A fé é confiar que Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós. Então, se a gente automaticamente crê que a fé vem pela graça, que nos foi concedida por Deus imerecidamente, como a entrega de Jesus Cristo, eu peço depois que vocês abram em João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui neste versículo, Deus entregou Jesus Cristo para que morrêssemos por nós, e mediante Jesus Cristo, o Espírito Santo que foi deixado por Jesus Cristo habitasse em nós. Então essa fé é gerada não por nós, mas é dom de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque se Deus diz que para alcançar a vida eterna pela salvação, devemos crer primeiro em Jesus, por quê? Porque Ele é o caminho até Deus e
é a garantia do reino dos céus. O cristão crê por meio de Jesus. Se nós crermos em Jesus, ele nos dará Jesus vai ser o intermediador e Deus nos fornecerá a vida eterna. Então peço que os irmãos abram em João 12:25, que diz: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Então, quando o cristão crê por meio de Jesus, nós obteremos a vida eterna. Nós temos que confiar e ter fé que Jesus Cristo veio e morreu por nós naquela cruz. Então, essa confiança do cristão ela é gerada daí, da morte de Jesus Cristo na cruz. Então, essa confiança que nos inspira, ela nos é concedida. Não é algo que você vai obter pela força do seu braço. É uma coisa que você vai obter se. Para gerar confiança é necessário intimidade com Deus. E a intimidade só é gerada quando conhecemos nosso Pai. Você sabe o que agrada? Sabe o que deixa Deus triste? Você já se perguntou se você conhece Jesus? Já se indagou como Deus te vê? Já se indagou o que Jesus espera de você? Isso a gente só descobre quando a gente tem intimidade com o Pai e quando a gente o busca. Eu vou te dar dicas práticas para que você possa espiritualmente adquirir a confiança em Deus, mas que somente pode ser concedida por Ele e se Ele somente tiver na sua vida. Primeiro, conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é todo um embasamento, é a nossa rocha. Se nós queremos já saber o que Deus pensa, a palavra ela já nos fornece. Tem muita coisa que a gente não precisa orar e obter resposta, porque a gente já sabe o posicionamento de Deus. O segundo passo é a oração. Antes, lá no conhecer a palavra, depois se os irmãos quiserem, o Salmo 119, versículo 11, e Hebreus 4:12 fala de conhecer a palavra de Deus. Na segunda opção, eu deixo uma dica que é a oração. É na oração que você vai aprender a saber o que Deus espera, a saber o que Deus vê de você, a conhecer Deus realmente, a escutar a voz de Deus e o que Ele tem para te oferecer. Se puderem abrir Mateus 6, 5 e 6 depois e lerem também sobre a oração. E Mateus 6, de 9 a 13, é onde o Senhor Jesus ele explica como orar. Só que os irmãos se atenham. A oração não é algo repetido. A oração, ela tem que vir do seu eu, diretamente com o nosso Pai. Então você tem que emitir palavras de verdade. E eu te aconselho quando for orar, não precisa de regras, não precisa de palavras bonitas. Deus apenas quer ouvir a verdade. E qual que é a verdade? Muitas vezes a gente esconde muita coisa feia que a gente anda fazendo. Mas que na oração você busque conhecer a Deus. Porque ali Deus vai responder muitas coisas que vai te retirar a inconstâncias e vai te trazer mais confiança do caminho a seguir. A terceira dica que eu dou é ter obediência ao que Deus nos ensina. Se abrirem lá, esse eu vou abrir com os irmãos, João 4, 34. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós escutamos a sua voz, quando a nossa vontade é fazer uma coisa, mas Deus está nos mandando outra, e a gente segue a vontade de Deus, Deus se agrada. E isso mostra confiança no nosso Pai, o obedecer. A outra dica que eu dou é viver em comunhão com os nossos irmãos.
Se tem algo que eu posso dizer que te traz muita confiança, é as experiências que os nossos irmãos nos fornecem, as suas intimidades com o Senhor, entre os nossos irmãos e o Senhor. Porque cada um conhece o nosso Deus, mas cada um vive coisas diferentes com Deus. O Deus, ele é um pai de todos, mas ele trata cada um à sua forma. E quando viverem em comunhão com os nossos irmãos, se vocês puderem ir depois em 1 João 1,7, em Efésios 2,19, vai demonstrar que é um princípio importantíssimo. Agora, no entanto, não, mas rotineiramente nós temos que ir à casa do Senhor. Porque é lá na casa do Senhor que nós vamos aprender a lidar com as diferenças, é onde nós vamos aprender a levantar o outro, é onde nós vamos aprender a lidar com as inconstâncias que os nossos irmãos estão sofrendo. Porque nós somos um corpo e cada parte do corpo precisa do todo, né, para se sentir forte. E a última dica que eu dou é ter um coração grato. O Salmo 107, ele diz algo muito bonito que eu vou abrir com vocês. Salmo 107. Salmo 107. Salmo 107, versículo 1, ó. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A gente tem que ser grato ao nosso Deus pela vida que a gente leva. E mais, quando a gente é grato a Deus, creio eu que a gente faz o mínimo. Porque a gente recebeu um amor tão maravilhoso. Deus entregou o teu Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, por mim e por você. E o mínimo, eu como irmã em Cristo posso dizer para vocês é: ame ao Senhor. Seja grato ao que Deus deu para você. Pode ser o mínimo aos seus olhos, mas é o melhor que você vai poder obter neste momento. Aprenda a ser grato com o que você tem, porque se você é grato no pouco, eu creio que no muito, mais ainda. E o que eu posso dizer o Senhor Jesus morreu por nós naquela cruz. Como sabemos, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Morreu por nós. E a palavra hoje fala de confiança, e o que eu quero trazer para você é: vamos confiar em Deus. Se você não o conhece e se você nunca ouviu falar, o Senhor Jesus, Ele está em você e Ele vai falar com você. Reconhece Ele como seu Salvador. Deixa Ele entrar na sua vida e automaticamente eu creio que esse medo, essa ansiedade, esse descuido que a gente tem no decorrer do dia a dia, vai tudo embora. Assim como Jesus fez comigo um dia. Retirou toda dor, todo vazio. Fez do abismo uma ponte forte e maravilhosa. Ele pode fazer com você. E eu te convido hoje, nesse sábado, a você aceitar Jesus na sua vida. E eu peço que você feche os teus olhos, se assim você o quiser, e que nós possamos aceitar Jesus como Ele verdadeiramente é. Senhor Jesus, essa pessoa que nos assiste, ela verdadeiramente reconhece o Senhor como o nosso Salvador. Reconhece que o Senhor já pagou um alto preço por nós naquela cruz. Ressuscitou ao terceiro dia e renasceu para que pudéssemos ter a vida eterna. Senhor, eu sei que tem pessoas que não te conhecem. Tem pessoas que tiveram pessoas que falaram do Senhor de uma forma que o Senhor não é. Mas eu, como filha do Senhor, peço, visite cada casa, visite cada pessoa. Mostre a elas verdadeiramente que o Senhor é tão real, Pai, quanto tudo que a gente apalpa. Mas mostra que o Senhor é o único Deus verdadeiro que pode nos trazer a confiança verdadeira. A confiança que vem do Senhor. E em nome de Jesus, Pai, que elas possam testemunhar e que elas possam dizer o quanto foi maravilhoso o Senhor na vida delas. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço.
Então eu quero agradecer a Lorena por essa palavra. Obrigada, Lorena, foi muito rico, muito precioso esse momento que nós nos dedicamos à palavra de Deus. Você nos orientou muito bem, com muitas referências e falou bastante. Que eu penso assim, que nós temos que... O nosso pensamento tem que ser baseado na palavra de Deus. Então, se ele está baseado na palavra de Deus, ele está no caminho certo. Então, eu quero te agradecer, muito obrigada. E quero que a gente tenha outras oportunidades de estar junto e falar sobre outras coisas, né? Que ser mulher envolve muita coisa. Não, Com nós certeza. teremos, você pode ter certeza, pode contar comigo sempre. Se for para falar de Jesus, da sua palavra, ai, eu animo muito. Muito, fico muito feliz. E agora nós vamos para o momento de louvor. Continua nos acompanhando aí. Se você ainda não seguiu, você curte. Se você seguiu, ó. Se você ainda não se inscreveu no canal, então se inscreva, curta e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas também.